Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Merabe, a história de Merabe, a filha mais velha do rei Saul. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Merabe era a filha mais velha do rei Saul. Ela era irmã de Abinadab, Melquisua, Isbosete, Jonatas e Mical. Seu nome significa aumento. O rei Saul tinha duas filhas, Merabe e Mical, e prometera dar uma delas em casamento ao homem que derrotasse Golias. O texto bíblico diz: E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai, em Israel. Pode ter sido por este motivo que ele ofereceu Merabe a Davi. Depois do encontro com Golias, Davi mostrou ser combatente prudente e bem-sucedido contra os filisteus, tanto assim que Saul se amedrontou com ele, ao passo que o povo de Israel e de Judá o amava. Ao oferecer Merabe a Davi como esposa, Saul instou com ele para que continuasse valente, pensando no íntimo: não venha a minha mão a estar sobre ele, mas venha a mão dos filisteus a estar sobre ele, esperando que Davi morresse em batalha. Porém, Davi humildemente hesitou em aceitar a oferta de se tornar genro do rei. O texto bíblico diz: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trate as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Porém, Davi respondeu a Saul: Quem sou eu e quem são os meus parentes, a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Porém, Saul não cumpriu a sua promessa e Merabe nunca se tornou esposa de Davi. O relato bíblico declara que a filha mais moça Mical amava Davi, o que talvez dê a entender que Merabe não o amava. De qualquer modo, sucedeu que na ocasião de ser dar Merabe, filha de Saul, a Davi, ela já tinha sido dada como esposa a Adriel, o Meolatita. O texto bíblico diz: Mas aconteceu que na época que Merabe, filha de Saul, devia ter sido dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Porém, Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: Eu a darei em casamento a Davi, para que ela sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: Com essa segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: O rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: Vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isto, dizendo: Estas foram as palavras de Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sim prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos, porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com seus homens e mataram 200 filisteus. Trouxeram os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. E foi dessa maneira que Mical foi dada em casamento a Davi, ao invés de Merabe. Merabe deu à luz 5 filhos para Adriel. Todavia, Davi mais tarde entregou esses filhos e mais 2 membros da família de Saul aos gibeonitas, que mataram todos os 7. Isso se fez para expiar a tentativa de Saul de aniquilar os gibeonitas.
O texto bíblico diz: mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Berzilai, de Meolá. Seus filhos foram mortos pelos gibeonitas, que os enforcaram junto com os filhos de Rispa, concubina de seu pai, e enterraram os ossos de seus filhos e os de Rispa junto com o de Jonatas e Saul, em Benjamim, na terra de Zelá, na sepultura de Quis. E esta foi a história de Merabe, a filha mais velha do rei Saul.